Agora vamos para o conteúdo de hoje. Reserva de emergência, não viver de sobras ou não esperar sobrar. Será que nós encontramos isso na Bíblia? Lá em Gênesis, no capítulo 41, nós podemos conhecer a história de José, filho de Jacó. E José, na sua trajetória de vida, nos ensina preciosas chaves de sabedoria. Uma delas é aquela que compartilhamos com você, ou seja, José não esperou sobrar dinheiro para estabelecer o seu reinado e nem instruiu o rei, naquele momento, Faraó, a esperar sobrar recursos para acumular ou se resguardar em tempos de crise. Não, ele fez o seu trabalho e através do seu trabalho ele separou propositalmente, intencionalmente um valor para gerar uma reserva de emergência. Ou seja, José não esperou sobrar para ter uma reserva e ele separou uma reserva de emergência. Leia esse capítulo porque é importantíssimo para você compreender chaves bíblicas e chaves de sabedoria milenar. Então, nós vemos ali que José ele instrui a Faraó a estabelecer um valor de contribuição chamado o quinto, ou seja, 20% de toda a produção daqueles 7 anos seriam guardadas para que viessem os próximos 7 anos, que na interpretação do sonho de José seriam sonhos de muita dificuldade, sonhos de escassez. Então aqui nós já podemos tirar lições importantíssimas. A primeira delas nós já comentamos nos vídeos anteriores. Nós extraímos essa sabedoria desse livro precioso. A segunda é: não espere tempos de crise para se preparar, mas é nos tempos de fartura que você precisa se preparar. Ou seja, tanto a sua reserva de emergência quanto todo o seu preparo em relação às suas finanças, eles precisam ocorrer em tempos de tranquilidade, em tempos de fartura. Ou seja, você já ouviu aquela frase que diz: quando está sol ou quando o tempo está aberto é que se consertam os telhados? Não espere vir a tempestade para você pensar em consertar o telhado da sua vida financeira e nem o telhado de qualquer área da sua vida. É em momentos de tranquilidade que os sábios se preparam. Eles se preparam para os momentos de incerteza, imprevisibilidade e dificuldade. Terceira chave de sabedoria que nós extraímos desse capítulo bíblico é: quem sabe entender os tempos, sabe governar. Você precisa entender que nós hoje, vamos dizer, nós estamos em maio de 2021, nós estamos passando em tempos de crise. Uma crise sem precedentes, uma crise mundial. Mas você não precisa esperar a próxima crise para se preparar. Começa a gerar o aprendizado que você teve nessa, começa a gerar um aprendizado sobre as situações que você vê pessoas passando e até mesmo você passando, para que você se prepare para a próxima que virá. Eu não estou dizendo que virá uma próxima, eu tenho certeza que virá. Essa não é nem a primeira e nem a última. Crises vêm, crises ocorrem constantemente. E quem consegue interpretar os tempos, interpretar os momentos da atualidade, se preparam para os momentos de dificuldade. Visualize agora você passando essa crise que todos estão passando também. Algumas pessoas chegam a dizer: mas nós estamos no mesmo barco. Isso é uma completa mentira. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade e cada um está no seu barco. Alguns estão afogando, outros estão navegando em direção aos seus objetivos. Em que direção você está indo? Você é como uma vela que é levada pelo vento de um lado para outro, que a crise joga para um lado e depois outra crise joga para o outro? Ou você está governando as suas finanças e a sua família? Você está sendo o marinheiro ou a vela do barco? Você precisa tomar essa posição e saber entender os tempos. Há momentos de tranquilidade e preparo, e há momento de usar aquilo que você se preparou para não se perder em meio à tempestade. Quarta chave bíblica que nós aprendemos nesse livro de Gênesis, nesse capítulo 41, é: nas crises surgem as maiores oportunidades. Isso mesmo, é nas crises que surgem as maiores oportunidades. Existe um termo chinês
em que se diz que crise é a união de duas palavras e elas formam a palavra oportunidade. Então, é momentos de crise que quem possui a sua reserva, que quem se preparou, aproveita o momento para aproveitar oportunidades que vão surgir. José, por exemplo, ele aproveitou a oportunidade que ele teve quando, em tempos de fartura, ele pôde reunir recursos, se preparar e aproveitar oportunidades para fazer o reinado do Egito crescer. Foi a época que a nação do Egito mais cresceu em toda a sua história. Eles compraram muitas propriedades em virtude de tempos de crise, porque o preço baixou. Então você precisa aprender com isso. Nós precisamos aprender a se preparar para as oportunidades que surgem em meio a cada crise. E quinta chave que nós tiramos desse texto de Gênesis, muito importante, é: as crises revelam o forte e o fraco. Imagine numa tempestade em que um vento forte sopra para uma floresta. Que árvore fica de pé? Aquela que está com maior vigor. Então, tempos de crise revelam o forte e o fraco. Em Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se você demonstrar a sua fraqueza no dia da angústia, poucas serão as suas forças. Ele não está dizendo que suas forças são poucas em virtude do dia mau. Ele está dizendo que o dia mau, o dia da dificuldade, revela quem as pessoas são. Então, em tempos de dificuldade, é que você precisa se apegar àquilo que é inabalável, se apegar à sabedoria que não muda com o tempo. Você foi feito para governar, você foi feito para prosperar sobre todas as coisas. Então aproveite essa chave de sabedoria e não se esqueça, as crises revelam os fortes, as crises apresentam oportunidades, as crises permitem que aqueles que sabem ler os tempos e entender os tempos governem, e as crises são o tempo em que aqueles que se prepararam antes dela conseguem superar as dificuldades.